Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel da Arquidiocese de Londrina e apresento todos os domingos o programa Boa Noite, meu Pai. Esse programa traz sempre uma dimensão importante, que é nós vermos a nossa condição humana, nosso dia a dia, e eu transporto tudo isso para uma reflexão espiritual. Ou seja, nós vemos como que o nosso dia a dia tem essa resposta, esse respaldo para com o nosso Deus. E é por isso que desde já eu peço que você divulgue então o nosso programa, apertando no link, para que outras pessoas, através dos grupos que você tem, da família, de trabalho, do condomínio, essas pessoas possam também ouvir um pouco, contribuir um pouco mais sobre o que é pensar na vida, no dia a dia e, claro, almejarmos a dimensão celestial. Irmãos, nós estamos vivendo agora um tempo do Advento. Estamos agora, hoje domingo, segundo domingo do Advento. Ou seja, estamos iniciando uma caminhada na qual nós vamos buscando e compreendendo o que Deus quer e espera de nós nessas 4 semanas. Eu falei domingo passado que quando alguém começa esse tempo do Advento, um tempo de espera, de algo bom que está para chegar, a pessoa compara a vida dela com a cor da vela que nós colocamos na liturgia, na Santa Missa. Ou seja, começa com a vela muito escura e ela vai clareando com o passar das semanas, com esse intuito do quê? Que eu vou também buscando e compreendendo a minha vida, começando um tempo, às vezes, cheio de pecado, mas a minha tendência é o quê? Qual que é o meu ideal? É ir também limpando esses pecados com o passar das semanas, até chegarmos, então, no dia 25 de dezembro, que é o nascimento do menino Jesus. E isso nos mostra o quê? Que temos que ter uma reflexão muito assertiva sobre o que nós queremos de nossa vida. E hoje, então, eu trouxe para a nossa reflexão uma pessoa muito importante nesse tempo agora que estamos buscando e esperando o nascimento de Jesus. Claro, o maior acontecimento é o Natal, mas estamos na reflexão de como chegaremos nesse dia. E então essa pessoa chama-se João Batista, o primo de Jesus. Para vermos o quê? Qual foi a importância desse homem nesse momento do caminho? Como que ele abriu esse caminho para que todos pudessem ver, sentir essa mudança no tempo? E claro, automaticamente, como que a pessoa ou as pessoas elas iam aceitar esse tempo, essa verdade, e iam buscar algo novo para a sua vida. Então vejamos como que, por exemplo, nos mostra esse tempo do Advento a pessoa de João Batista. Primeiro, João Batista é uma pessoa que tinha uma grande personalidade. Irmãos, isso é muito importante para nós chegarmos bem no nosso Natal. Nascimento de Jesus. Alguém que tem, por exemplo, uma personalidade muito aguçada, que trabalha, que faz uma lapidação constante, é uma pessoa que ela sabe exatamente como que ela vai chegar no tempo do Natal. Isso por quê? Como bem sabemos, 4 semanas é um tempo de preparação. E alguém que tem uma boa personalidade vai querer, sem dúvida alguma, trabalhar a sua vida espiritual nessas 4 semanas. E foi então assim que João Batista fez. Trabalhou o seu interior para mostrar alguém que estava para chegar. Trabalhou tudo ao redor dele, as pessoas, as comunidades, para dizer o que? Olha, algo novo vai acontecer e é algo muito bom. Claro, inclusive o tempo Advento tem esse significado, o que está, uma espera, o que está para chegar, algo maravilhoso, algo estrondoso, algo grandioso que está para acontecer no meio daquela comunidade, ou seja, no meio de uma família. Então João tem essa perspectiva de dizer, olha pessoal, preparem os vossos corações, revisem as vossas vidas. Algo grandioso vai chegar que vai marcar profundamente não somente agora vocês, naquele tempo, mas também toda a humanidade. E assim por todos os séculos dos séculos. Para vermos o quê? Uma personalidade que é muito bem edificada e lapidada, ela sabe olhar o que está para acontecer. Ela sabe dizer exatamente os valores que estão colocados naquele momento na vida das pessoas ou até mesmo, claro, também na vida de uma comunidade. Portanto, João ele faz o quê? Ele ensina os conceitos. Ele vive os valores. E João ele mostra o caminho a seguir. Então vejamos por parte. Quando ele fala, por exemplo, algo novo está para acontecer, esse é o conceito do quê? O conceito de que Deus está para cumprir a sua promessa para com o seu povo.
Ou seja, o Novo Testamento está nascendo. Algo novo vai acontecer que vai mudar totalmente a vida das pessoas que até então estavam buscando em Deus uma nova maneira de compreender a vida, as dificuldades. Porque Deus prometeu que viria alguém com capacidade de tirar o sofrimento de humilhação que as pessoas viviam até então. Então é um novo conceito de alguém que está buscando, acreditando e inclusive já vivendo isso no seu dia a dia. Depois, é alguém que mostra e vive os valores. Assim viveu João Batista. Ele não queria nada para si, como lemos hoje no Evangelho. Alguém que comia simples, alguém que se vestia muito simples. Claro que toda a roupagem, tudo que nós lemos hoje no Evangelho tem um significado teológico. Comia gafanhotos, mel silvestre, e a roupa dele era de couro. Para vermos o quê? Um conceito que traz um valor para ser vivido. Alguém que é bem lapidado, ele sabe muito bem colocar os valores na vida para que ele possa dar o passo seguinte sem tirar aquilo que é justo, que ele buscou em toda a sua vida. Ou seja, ele trabalha em prol daquilo que ele crê realmente. Depois, o mostrar caminho. Lembrando, é apenas um caminho, não são caminhos. Deus é apenas um caminho. Jesus bem falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que João Batista quis dizer para as pessoas? Olha, está chegando para vocês um caminho. Aquele que vai direcionar-vos, vai impulsionar-vos para que vocês encontrem o quê? Uma salvação justa e celeste. Não mais o reino humano, como nós estávamos vendo também há algumas semanas, quando terminou o tempo comum. Jesus Cristo, Rei. Não mais esse rei terreno, mas agora um rei divino, com capacidade de te dar muitas coisas boas, mas coisas que não têm fim. Porque aqui na terra tudo tem o seu fim. Mas na eternidade não, claro. O que nós temos enquanto alma, o que nós temos enquanto corpo celeste, o que teremos um dia, aliás, isso nunca mais terá fim. E é isso que João Batista quer mostrar para todos nós. Irmãos, nós temos uma frase importante no Evangelho de hoje que nos mostra exatamente qual é esse conceito que João ele quis trazer nessas dimensões, que foi então conceitos, valores e o caminho. Mas a frase ou o pensamento é exatamente esse, quando ele fala endireitai as veredas, ou seja, endireitai os caminhos. Então vamos compreender um pouco sobre o que é isto, para a partir dessa interpretação nós sabemos o que ele quis dizer exatamente quando fala que a pá já está colocada para limpar essa eira, tirar esse caminho, mostrar o caminho, abrir caminho para que Jesus possa então passar. No deserto, todas as noites, ou quase todas, nós temos algum tipo de tempestade. Claro, a areia ela é movediça. Então, por exemplo, era muito comum os escravos, quando o rei tinha lá os seus escravos, era muito comum pela manhã eles já irem com a pá e tirando toda a areia que à noite o vento tinha colocado à noite em cima do caminho que dava acesso até o palácio. Isso era muito comum, era um trabalho quase que diário. A noite vinha, o vento vinha também e era muito comum entupir, fechar o caminho com areia. Mas claro, a areia de uma noite só não era tanta coisa. Então era comum os escravos pegarem uma pá ou algo semelhante e tirarem então essa areia, deixando o caminho de volta novamente. Isso é o que, irmãos e irmãs, quando nós interpretamos isso com esse conceito de João Batista, que é valores e mostrar o caminho de Jesus. É organizar o caminho no qual nós estamos passando agora. E quando fala de organizar o caminho, é você compreender a liturgia. Não é o caminho literalmente, onde você dá os passos para chegar em algum lugar. Não é esse caminho que eu me refiro agora nessa reflexão espiritual. Qual então é este caminho? É nós buscarmos nessas 4 semanas um caminho que nos leva ao acontecimento principal, que é então o nascimento do menino Jesus. Então, quando eu falo, por exemplo, de limpar o caminho, tirar toda a sujeira do caminho, Então, João Batista fala que possam tirar a areia, tirar toda a sujeira, porque ali está para chegar alguém. Mas na dimensão espiritual, é como se nós colocássemos uma meta,
Por exemplo, o caminho para chegar até o dia 25 de dezembro é nós passarmos esse tempo do advento. Mas a questão é, nesse caminho, como que eu vou passar por ele? O que eu vou fazer nesse caminho? O que eu vou tirar desse caminho para que eu possa chegar no dia 25, Natal do Senhor, com o coração aberto, mudado, transformado, um coração limpo, capaz de amar? Aqui está então esse grande segredo que nos mostra hoje esta liturgia. Limpar o caminho então é o quê? Ter um objetivo muito claro do que você quer para a sua vida. Isso é fundamental. Eu me lembro no seminário, por exemplo, nós tivemos em toda a formação, em todos os períodos da formação, que são 3 períodos, nós tivemos, por exemplo, em todos eles, um projeto de vida. Que é o quê? É você pôr no papel, literalmente, a sua dimensão espiritual, intelectual, comunitária, sexual, espiritual. É tudo colocar ali no papel aquilo que você está almejando. Ou seja, eu vou trilhar o caminho é a dimensão espiritual. Como que eu vou vivê-la no seminário? E claro, isso não termina com o tempo do seminário. O padre ele deve ter muito bem claro, por escrito de preferência, quais são seus objetivos na vida, naquele mês, naquele dia, naquele ano, ou seja, curto, médio e longo prazo. Isso é o quê? É limpar o caminho para que eu possa chegar até uma dimensão importante que é compreender qual é a vontade de Deus na minha vida. Se eu não limpo o caminho, simplesmente eu vou olhar para o lado e vou buscar outros atalhos. Lembrando que eu disse no começo do programa, só existe um caminho. Podem ter atalhos, mas eles não vão nos levar para outra dimensão. Então é muito conciso esse pensamento que eu tenho que chegar até aonde eu estou almejando, claro, também em tom de oração. Por oração para que Deus possa caminhar comigo neste objetivo que eu quero almejar, que eu quero alcançar um dia. Depois, nessa dimensão, é limpar literalmente aquilo que eu quero que não mais faça parte da minha vida. Ou seja, eu tendo claro onde eu quero chegar, sabendo o caminho que eu estou passando agora, por exemplo, eu tenho que ter muita clareza daquilo onde eu quero chegar e o que eu quero tirar nessa caminhada. Então, por exemplo, o período agora de buscar conversão. As leituras sempre falam de vigiar, por exemplo. Aí eu venho com a pergunta, será que eu estou rezando mais intensamente agora, nesse tempo do advento? Isso porque é um tempo no qual eu vou ter essas 4 semanas para refazer a minha vida espiritual, ter e chegar numa data propícia, que é o Natal, uma reflexão muito harmoniosa com a minha vida espiritual, e a partir daí, irmãos e irmãs, eu não posso mais querer ser o antigo homem, o homem do pecado. A liturgia até nos coloca em outra dimensão, que é o quê? O velho Adão e o novo Adão. O velho Adão é aquele homem que se deixou levar pelo demônio, pelas alegrias próprias, Adão e Eva, por exemplo. Mas o novo Adão é o quê? É aquele homem que se deixou levar pela vontade de Deus, Jesus Cristo. Então, quando acabar, por exemplo, o tempo do advento, que estamos agora na 2ª semana, eu não posso mais ser aquela pessoa da primeira semana do advento. Ou, se eu ainda for, é porque eu não consegui compreender essa caminhada que eu acabei de explicar. Colocando em prática os conceitos, os valores, vendo o caminho, ter bem claro o meu objetivo, aonde eu quero chegar, por que eu quero chegar, e o último momento é saber exatamente aonde eu chegar, o que eu tirei até então, para saber com o que eu vou continuar me lapidando ainda, é claro, porque ninguém está pronto. Não existe alguém que está pronto na dimensão humana, não existe esse conceito ou esse pensamento. Todos nós somos pessoas que devemos nos lapidar todos os dias. Mas se eu coloco como meta, claro que eu vou alcançar essa lapidação. Então depende muito do quê? Daquilo que eu colocar como objetivo para chegar um dia na minha experiência com Deus. Irmãos e irmãs, João Batista foi uma pessoa na sua simplicidade que conseguiu compreender a vontade de Deus na vida dele. Não só a simplicidade, mas também a humildade que ele vivenciou. Ou seja, aquele homem que colocou a meta para a sua vida, ele sabia claramente que em um momento da história ele teria que sair de cena. E aqui que está a humildade de João Batista, aliás. Sair de cena significa o quê? Eu
apresento-vos aquele que Deus um dia já havia prometido que chegaria até vocês. E ele chegou. Então o que é que João faz? Ele sai de cena, ele deixa Jesus ser aquele principal naquele momento para que todos conheçam quem ele é e, compreendendo isso, aceitem a vontade de Deus na vida das pessoas. Então é nesse ponto que João Batista sai e permite que Jesus Cristo seja então o centro daquela reflexão para aquela comunidade. E aqui, claro, vários eventos aconteceram, né? Como por exemplo, Jesus ele vai até a comunidade, ele multiplica os pães, os peixes, ele sacia a fome das pessoas, ele expulsa demônios, enfim, ele faz toda uma caminhada pastoral para dizer para as pessoas: olha, Deus ele realmente quer que vocês tenham uma caminhada justa. Então enviou eu enquanto filho para que nessa promessa que ele já havia feito em Isaías há muitos séculos atrás do meu nascimento, tudo pudesse ser concretizado através do quê? Da vontade que cada pessoa tem de conhecer e seguir o caminho de Deus. Então ele entra em cena. E nesse momento, irmãos e irmãs, é importante nós percebermos que João Batista ele fez de tudo para que as pessoas entendessem realmente a mensagem clara de Jesus. Mas como é que ele fez de tudo? A questão é esta: quando ele sai de cena, por exemplo, ele não deixa com que as pessoas pensem que ele seria esse grande profeta que estava para chegar. Essa é a grande sabedoria de João Batista em dizer que, olha, existe uma pessoa, existe uma promessa, está aqui. Não sou eu como vocês pensavam que fosse, não sou eu. É o próprio Jesus, é o Filho de Deus. Ou seja, o que realmente importa é a pessoa de Jesus. O que realmente faz a diferença é a pessoa de Jesus. Por quê? João, por exemplo, tinha seus discípulos. Isso não colocou ele em um patamar muito superior ao que diz respeito a Jesus. Não. Ele simplesmente disse que, olha, cada qual agora compreende, eu já vos anunciei o que deveria anunciar, agora cada pessoa tem a sua caminhada própria, portanto, cada um agora segue um caminho segundo o seu conceito, o que aprendeu daquilo que eu anunciei, mas não da minha pessoa, mas do próprio Jesus. Então Jesus realmente é aquele que importa, é aquele que faz a grande diferença na vida das pessoas. Depois, preparar a vida e o coração para a chegada de Jesus. Ah, sim. Agora João Batista, ele colocou isso muito em prática para que as pessoas pudessem compreender que não era a vontade de João Batista, aquele que veio anunciar, mas agora sim é somente a vontade de Jesus. Aquele que já estando no meio deles, ele coloca em prática o que? Sempre a vontade de Deus. Só que, irmãos e irmãs, nessa reflexão agora vai entrar o nosso lado, a nossa condição hoje, 2025, dezembro. O que acontece hoje? Será que eu estou realmente colocando em prática essa vontade que João Batista ensinou aos seus naquele tempo? Que Jesus confiou às pessoas naquele tempo também? Então vejam que a proporção é esta: eu compreender aquele tempo, qual era a mensagem, qual era a vontade de Jesus em relação às pessoas, e hoje eu me impor nessa mesma dimensão. Porque Jesus, ele quer a mesma dimensão, a mesma coisa. Que é o quê? Que cada pessoa se converta de coração sincero. Que cada pessoa perceba o movimento das cores da vela, por exemplo, das velas do advento, da coroa, e elas possam se moldar de acordo também com esse movimento, ou seja, cada semana um pouco menos pecado, para chegar no dia 25 e dizer: Senhor, não é que eu esteja perfeito, como sabemos não existe a perfeição humana, mas eu estou buscando ser apto em estar diante de Ti. E esta então é a grande dádiva do nosso Natal. Apresentarmos-nos para Jesus com o coração limpo. Lembremos-nos, é bíblico. Não bastaria toda a lenha que há no Líbano para me oferecer em sacrifício como algo agradável. Eu quero apenas um coração arrependido. Então, meus irmãos, daqui a mais 2 semanas nós já estaremos na vela branca. E mais alguns dias, que vai ser no meio da semana, o dia de Natal, dia 25. A minha pergunta enquanto padre para você é esta: eu estou moldando o meu coração para chegar limpo neste dia? Para chegar com menos erros nesse dia do nascimento de Jesus?
ou simplesmente o dia vai passando, a semana vai passando, o tempo vai passando novamente, eu vou começar um novo ano e vou estar com aquela mesma carcaça espiritual, a antiga, que vem arrastando há tempo. Então vejamos, nós estamos no meio, exatamente no meio de um período que a igreja nos dá para nos convertermos em comportamento, em palavras, em ações. É o tempo do advento, as 4 semanas, estamos na segunda. Então temos mais 2 semanas para revermos nossa vida e a partir dessa revisão eu me colocar à disposição para que Deus possa continuar me moldando pelo Espírito Santo, uma vez que eu me disponho a isso e claro, Deus ouve nossas intenções. Difícil? Sem dúvida alguma. Quando alguém busca conversão na condição humana é muito difícil, mas é o nosso caminho. É o desejo ardente de Deus para a minha pessoa, para a sua pessoa também. Então busquemos essa mudança radical para nossas vidas, como assim fez Paulo, né? Paulo mudou radicalmente a sua vida, não foi uma conversãozinha 90 graus, não. Ele mudou radical, mudou literalmente a sua conduta para agradar e fazer sempre a vontade de Deus. Então, mais uma vez, que Deus te ilumine, que Ele te abençoe, te conceda um tempo agora de advento com muitas bênçãos de graças e que você continue buscando e confiando em Deus para que o seu coração realmente seja transformado, lapidado e apresentado a Deus para que Ele possa cada vez mais tornar um coração que vai de encontro com a vontade dEle. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, a sua família, o seu projeto de conversão, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.